Mateus capítulo 6, verso de número 5, já o terceiro domingo que nós estamos trabalhando essa temática aqui. É interessante que cada domingo o Senhor acrescenta algo novo, cada tempo que nós separamos para meditar na palavra, o Senhor ministra algo interessante no nosso coração. Mas vamos lá, Mateus capítulo 6, verso de número 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Primeiro domingo, ministramos versículo 5. No domingo anterior, nós ministramos aqui no verso 6. Mas, quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão o quê? Ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Pois, se perdoarem as suas ofensas uns aos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará a ofensa de vocês. Amém, amados? O verso 6 nos ensina uma prática que precisamos ter ao entrarmos no quarto. Lembrando que quarto aqui não é apenas um lugar físico. Quarto é um lugar secreto, quarto é um lugar de intimidade. Então, na verdade, Jesus está falando sobre o convite para você ter intimidade com o Pai. O Pai sempre nos chama para termos relacionamento com Ele. E o que você tem de mais precioso na sua vida chama-se comunhão. É a sua intimidade com Ele. A intimidade com Deus, a intimidade com o Pai, ela é inegociável. Ela é algo na nossa vida que nós não podemos abrir mão por nada, por falta de tempo, por falta de condições, por muitas lutas, por muitos problemas, por cansaço, por isso, por aquilo. Hoje, de uma vez por todas, nós vamos olhar para essas coisas como desculpas esfarrapadas, onde nós não vamos mais utilizar disso para não termos comunhão com Ele, porque, amados, não há mais tempo para perder. O tempo é agora, o momento é oportuno para crescermos em intimidade, em proximidade com Ele. Agora, quando ele trata esse assunto de oração, se você percebeu no contexto, ele está falando sobre uma intimidade sem aparência, porque a minha intimidade com Ele não é como uma demonstração de que eu sou espiritual, que eu sou uma boa pessoa, que eu sei orar, que eu conheço a palavra. A intimidade, ela não pode ser mais de fachada, de religiosidade. A religiosidade, ela dá ênfase à performance, ela dá ênfase à aparência, quando na verdade, a saúde espiritual, ela dá valor à essência, a uma vida real, de intimidade e profundidade com o Pai. Agora, os fariseus, eles oravam nas praças, nos lugares públicos, como um ato de demonstração, porque eles queriam demonstrar, provar para os outros que eles eram espirituais. Agora, Jesus faz um contraponto, ele diz: em vez de vocês quererem demonstrar para os outros uma intimidade com o Pai, entrem no quarto em secreto e fechem a porta. Fechar a porta pode ser um ato de você golpear a necessidade
de provar para os outros que você tem uma espiritualidade. Mas eu não estou falando daquela pessoa que diz assim, ela chega diante dos outros e diz, não, ninguém conhece, você não conhece o meu coração, você não conhece a minha intimidade. Quando a pessoa fala isso, na verdade ela está dizendo, ela está de forma, talvez não explícita, mas de forma implícita ela está querendo dizer, eu tenho intimidade com Deus. Já mostra o orgulho espiritual, já mostra que ela está sinalizando ou dando uma indireta para a pessoa que realmente ela é espiritual. Irmãos, até isso, que é uma atitude positiva, muitas vezes eu e você usamos isso para nos autodefender. Então a intimidade não pode ser algo sintético, não pode ser algo falsificado, tem que ser uma realidade. Você tem que amar a presença dele, você tem que gastar tempo falando com o seu pai, você tem que ter essa necessidade de falar com ele. Então fechar a porta pode sinalizar a libertação da aprovação dos homens. Muitos de nós temos um entendimento, ou temos uma percepção de que quando vamos tomar uma decisão, quando vamos fazer algo para Deus ou em Deus, nós corremos por buscar a aprovação de alguém. Uma pessoa que é centrada em Cristo, ela não tem que buscar a aprovação das pessoas, ela tem que buscar a aprovação de Deus. Se Deus me deu uma palavra, se Deus liberou uma palavra, então eu vou praticar. Quando a liderança daquela região onde os discípulos viviam, forçaram ou tentaram intimidar Pedro para não pregar mais o nome do Senhor, Pedro, com ousadia do Espírito Santo, está lá em Atos 5:29, ele diz, Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer a Deus antes, do que propriamente aos homens. Ou seja, a minha vida, se ela for nivelada, se ela for colocada à prova entre obedecer aos homens e obedecer a Deus, eu preciso, sem titubear, sem pensar duas vezes, buscar a aprovação de Deus e obedecer a Deus. Então você precisa ter essa determinação no seu coração, que custe o que custar, você vai obedecer a Deus. Você tem que ser determinado, porque lutas virão, tentações virão, pressões elas virão, mas se você buscar a presença de Deus, a aprovação de Deus, se você se livrar da aprovação dos homens, você terá a aprovação de Deus e vai cumprir com maestria a carreira que lhe foi proposta. Agora, após se livrar da aprovação dos homens, vai vir uma oposição. E a mesma consistência que você transmite diante de uma aprovação dos homens, que você decididamente não quer mais, você precisa se manter também contra a oposição. A oposição, ela vem para barrar você de fluir no seu chamado, de abandonar o seu chamado, de caminhar na ideia ou na perspectiva de alguém, de ter a mesma atitude de alguém até que você ama. Então você não pode permanecer diante de uma oposição da mesma forma, você tem que caminhar. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu estou fazendo e eu vou continuar. Moisés não parou com a oposição de Faraó, Jesus não parou com a oposição de Herodes, grandes homens de Deus não pararam com a aprovação dos homens, como Neemias. Ele declarou, estou fazendo uma grande obra, e eu não posso parar, não posso dar ouvidos a homens e mulheres que não estão comprometidos com a obra de Deus. Eu preciso avançar naquilo que Deus me chamou. Então fechar a porta é você se livrar da aprovação dos homens. Fechar a porta, que Jesus ele diz, entra no teu quarto, fecha a porta, pode sinalizar também você ir na contramão da exposição, porque nós temos uma tendência a querer expor aquilo que nós fazemos, e eu preciso vencer tudo isso, porque muitas vezes, quem gosta da exposição, ele gosta de buscar a glória uns dos outros, do homem. Só que Jesus, ele falou, João 5,44, Jesus fez uma denúncia, vocês não podem crer, porque vocês estão buscando a glória uns dos outros, buscai a glória de Deus. Às vezes nós não conseguimos crer, que Deus vai fazer algo na nossa vida, porque nós estamos buscando a glória de Deus.
ou deixando, melhor dizendo, de buscar a glória de Deus, estamos buscando a glória dos homens. E a busca pela glória dos homens não vai permitir que a glória de Deus venha na nossa vida. E quando você, de forma decidida, busca a glória de Deus, então você vai fazer aquilo que está de acordo com a palavra. E quando você faz algo de acordo com a palavra de Deus, você está buscando a glória de Deus e não a glória dos homens. Porque se os homens não estão elogiando, se os homens não estão aplaudindo, não importa. Importa que eu faça aquilo que Deus me chamou para fazer. E quando você faz isso, buscando a glória de Deus, você vai conseguir crer no impossível, na intervenção de Deus, na manifestação de Deus, e você vai ver o cuidado de Deus na sua vida. É por isso que Jesus, ele não se ateve a buscar a glória dos homens. Ele não se preocupava com aquilo que as pessoas pensavam, ele se preocupava com aquilo que o Pai pensava. Agora, fechar a porta, quando entrar no quarto, também significa fechar a porta para o pecado. Em Gênesis capítulo 4, versículo 7, Deus vai ter uma conversa com Caim, antes de Caim matar o seu irmão. Caim foi tentado para matar o seu irmão. E quando ele está sofrendo essa tentação, Deus aparece para ele, fala com ele, dando a ele um escape. E Deus fala para ele: se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça. A tradução que eu estou lendo fala o ameaça. Porém não fizer o pecado, o pecado espreita a porta. A palavra espreitar significa ameaçar. Então, o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O que é que Deus está falando para Caim? Preste muita atenção nisso. Deus está falando para Caim: Caim, o pecado o ameaça a porta fechada para o pecado. O pecado está o ameaçando lá de fora. O pecado, ele está à espreita. O que é espreita? É alguém que armou um laço, que está escondido. Imagine um animal que vai pegar a sua presa. Ele fica ali paciente, olhando, observando, até a presa passar, e ele dá o bote infalível. Então Deus está falando: o pecado o ameaça a porta, e o pecado, ele deseja conquistá-lo. Tem uma tradução que diz governá-lo. Esse aqui, deseja governá-lo, ter governo, ter liderança na sua vida, mas cabe a ti dominá-lo. Então o pecado, ele começa ameaçando, e depois um pecado, ele faz o que? Ele domina. Uma pessoa dominada pelo pecado, ela faz loucuras. Uma pessoa dominada pelo pecado, o que é o domínio do pecado? É o pecado governar e ditar as regras na vida da pessoa. Ela perde o juízo emocional, ela perde o raciocínio, e aí ela abandona tudo que Deus deu a ela. Abandona a casa, abandona a família, abandona o ministério, abandona Jesus, porque o pecado, quando ele governa, ele domina, ele destroça, ele arrebenta com uma pessoa. Agora, nenhuma pessoa dominada pelo pecado pode dizer o seguinte: o pecado é mais forte que eu, e usar como desculpa, porque Deus falou para Caim: Caim, o pecado quer conquistá-lo, ele está fazendo de tudo para conquistar você, mas cabe a você dominá-lo. Ou seja, eu dou a você domínio. O pecado só destrói você, só arrebenta você se você quiser. Cabe a você dominá-lo. Dito isso, Caim vai e faz exatamente o contrário do que Deus disse a ele. Ele vai e mata o seu irmão, e ia tornar uma maldição para ele. Agora, trazendo essa palavra para mim e para você, precisamos ter essa convicção que a porta tem que estar fechada para o pecado. Pecado que não foi confessado precisa ser trazido à luz. O pecado que está nas trevas, escondido, ele está na jurisdição das trevas, e Satanás tem liberdade para agir, porque a porta que o diabo entra para a vida de uma pessoa, não é a maldade dele, não é o poder dele, não é o governo dele. Uma porta que o diabo entra é pela porta chamada pecado. Trocando em miúdos, é a legalidade que damos. Sendo um pouco mais preciso, é o que muitos de nós como crentes falamos: fulano deu brecha. É uma brecha, é uma porta que nós abrimos.
Então, fechar a porta para um relacionamento com o Pai significa fechar a porta para o pecado. Entrar no secreto e orar ao Pai só vai ter resultado, que é a recompensa, a partir do momento em que eu entro no quarto e eu fecho a porta. Eu não posso ter pecado ou portas abertas para o pecado na minha vida. Meu irmão, nós precisamos ser decididos. Eu entreguei minha vida para Jesus e eu não volto atrás. Eu entreguei a minha vida para Ele. O pecado nos ameaça diariamente, mas nós não podemos retroceder. Precisamos ser resistentes ao pecado. Agora, fechar a porta para a intimidade com o Pai, pode também, parece antagônico o que eu vou dizer, mas também tem a ver com abrir a porta para Jesus. Porque se você abrir a porta para áreas na sua vida que você está resistindo, você abre essa porta para Jesus. Eu digo resistência não ao diabo, resistência a Deus. Porque todos nós temos áreas em que nós resistimos em obedecer a Deus. Alguns, somos resistentes em cumprir o chamado. Eu não quero me envolver com ministério, eu não quero me envolver com pessoas. Então a pessoa está resistindo. Para alguns, a resistência é em perdoar algo que fizeram contra ela, e Deus libera uma palavra para ela perdoar, mas ela resiste, ela está resistindo. É uma área da vida dela de resistência a Deus. Uma área que nós temos resistência para obedecer a Deus, é uma área que nós chamamos de vulnerabilidade. É uma área vulnerável. É ali que Satanás está mirando. É ali que ele vai bater com força, porque ele sabe que se nós não estamos obedecendo, nós estamos resistindo a Deus, ele vai ter uma área para poder agir ou tentar agir na nossa vida. Então a palavra para você nessa noite é: pare de resistir a Deus, se submeta à vontade dEle. Diga a Ele como Jesus disse: seja feita a tua vontade. Se submeta a Ele. Ele diz: eis que estou à porta, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Ou seja, vou jantar com ele, vou ter um relacionamento com ele e ele comigo. Então um convite para você abrir a porta para Jesus e vencer essa área de resistência que você tem no seu coração, significa que se você obedecer a palavra, você vai cear, vai ter relacionamento com Ele. Amém, amados? Tudo isso eu disse em outras mensagens. Dito isso, vamos para a mensagem de hoje, amém? Eu queria conversar com vocês a respeito sobre aquela parte em que Jesus ele diz: quando vocês orarem, vós orareis assim. Ou seja, alguém que ora muito, alguém que teve as suas orações respondidas, vai nos ensinar como orar. Se você quer vencer em uma área da sua vida, você precisa seguir orientações de alguém que já venceu naquela área, e aquela pessoa vai ter condições de lhe ajudar. Aí você ouve um vídeo dela, assiste um podcast dela, lê um livro daquela pessoa, naquela área que a pessoa venceu, então ela tem propriedade para falar. Então, se eu e você queremos ter resposta às nossas orações, nós precisamos aprender a orar com quem? Com Jesus. E algumas orações, eu separei algumas orações que Jesus fez ao longo dos 3 anos e meio em que ele viveu aqui nessa terra. Ele viveu como homem e nos ensinou a orar, para que eu e você possamos ter resposta às nossas orações. E você sabe que nós oramos por coisas que são importantes para nós. E se Jesus ele orou, e se ele apresentou essas áreas na vida dele em oração, é porque isso era importante e também porque era a vontade do Pai responder. Ao olhar para a vida de Jesus, nós aprendemos muita coisa. Por exemplo, a oração de conexão com o Pai. O primeiro estilo de oração da vida de Jesus era porque ele queria conexão com o Pai. Lá em Lucas capítulo 5, verso 15 a 16, aliás, o evangelho de Lucas, ele é o evangelho que mais relata
algumas particularidades da vida de oração de Jesus. E no verso 15 diz assim: todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo. Preste atenção nisso, multidões vinham para ouvi-lo, e para serem curadas de suas o quê? Doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e fazia o quê? E orava. Irmão, Jesus estava tendo sucesso no ministério dele. Multidões vinham atrás dele. Pessoas vinham para ser curadas. Pessoas vinham para ser libertas. Mas Jesus entendeu que o mais importante não eram as pessoas. O mais importante não era os milagres, era a conexão dele com o Pai. O sucesso ministerial de Jesus não roubou ele da intimidade com o seu Pai. Então muitos de nós, ao começar a crescer na vida, dizemos o seguinte: eu não tenho tempo mais, porque minha empresa está crescendo, estou trabalhando demais, eu estou cuidando daquilo que Deus me deu, eu estou avançando demais, tem muito serviço, tem muito trabalho, tem muita coisa para fazer. Martinho Lutero, ele dizia: eu estou ocupado demais para deixar de orar. Ou seja, quanto mais ocupado eu estou, quanto mais coisas eu tenho para resolver, então mais eu vou gastar tempo com o meu Pai. Então o sucesso, a conquista, não pode roubar você da presença do seu Pai. Qualquer pregador que está tendo sucesso, puxa, eu tenho uma multidão para alimentar, eu tenho muita coisa que está acontecendo na minha vida, agora eu não tenho mais tempo para me relacionar com o Pai. Então é quando o sucesso, o resultado, torna-se o ídolo no nosso coração. Então Jesus não usava como desculpa: eu estou trabalhando demais, tem muita gente para atender, estou curando muita gente, estou sobrecarregado, então eu vou descansar. Não, a multidão ia aumentando e ele fugia muitas vezes da multidão, ia para lugares solitários, porque ele sabia que a comunhão com o Pai era mais importante na vida dele. Será que nós não estamos desgastados, cansados? Nosso coração está mudando o propósito, porque nós estamos gastando muito tempo com aquilo que Deus nos deu e pouco tempo com quem nos deu essas coisas, que é o Pai. Então gaste mais tempo com Ele. Não use mais como prerrogativa o muito fazer, muitas tarefas, para apartar você da intimidade com o seu Pai, porque você arruma tempo para quem você ama, você arruma tempo para fazer aquilo que você gosta, você arruma tempo. Eu acordo todo dia às 5h40 da manhã, e às vezes eu saio da igreja aqui 10h30, 11 da noite, os dias de atendimento e os dias de culto. Quando eu chego em casa, às vezes cansado, sabe o que eu vou fazer? As crianças vão dormir, a esposa vai dormir, eu vou lá na sala, na cozinha de casa, abro o livro e vou ler. Por quê? Porque eu amo ler. Então, se eu amo ler, eu arrumo tempo para fazer aquilo que eu amo. E quando eu estou com sono, eu leio até de pé andando, mas eu não deixo de ler, porque é algo que eu amo fazer. Então nós arrumamos tempo para fazer aquilo que nós amamos. Mas eu tenho que acordar no outro dia, mas eu amo ler, então eu vou para a leitura. Então você precisa arrumar tempo. Se você ama a presença do seu Pai, se você ama a presença dele, vá para esse lugar, porque se há muito tempo você não vai, ele está com saudade de você. Tem coisas que ele quer falar, tem coisas que ele quer governar você, que ele quer dirigir, tem palavra que ele quer dar de forma específica a você. Jesus tinha necessidade de estar conectado com o Pai, ele sabia disso, e ele priorizou isso. A nossa maior prioridade é estar conectado com o Pai. Coloque isso no seu coração a partir de hoje. A minha maior necessidade é estar conectado com o meu Pai. Se você olhar a sua agenda semanal, se você se encontra 5 vezes por semana com a mesma pessoa, se encontre 3, mas arrume tempo para falar com seu Pai. Se você faz 5 vezes na semana a mesma atividade, se você consegue, diminui essa atividade, mas arruma tempo para você falar com seu Pai. Mas eu tenho muito a fazer. Eu vou para a academia. Vai lá para a esteira.
Está fazendo esteira? Vai ouvindo uma mensagem. Vai orando. Vai caminhar, caminhe orando. Às vezes, se você me vê aí pela rua, às vezes você me vê falando em línguas, parecendo um louco dirigindo, né? Estou dirigindo ali, eu estou aproveitando, falando em línguas. Fecha os vídeos ali, eu estou orando em línguas. Se a minha esposa, sem as crianças ainda, melhor ainda. A gente tem que aproveitar o nosso tempo. Eu não preciso orar necessariamente de joelhos, todos os dias. Se é de joelho, em pé, deitado, de ponta cabeça, não importa. Importa é falar com Ele. Fale com Ele, amém, amados? Uma outra coisa que Jesus, ele orava, que muitas vezes ele foi muito diferente de nós. Ele orava antes de fazer uma escolha. Ele não escolhia e dizia: Deus, me abençoe agora. Você percebeu que primeiro nós fazemos uma escolha, decidimos algo e depois nós oramos. Vai dizer que você nunca orou desse jeito: Pai, que dê tudo certo, tira todo atrapalho, não é? Tira tudo que atrapalha, tira todo impedimento, tira a inveja, não é? Nós falamos, tira o olho gordo das pessoas. O diabo não vai me atrapalhar, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Só falta fazer figuinha, né? Ou o sinal da cruz, que vai dar tudo certo. Por que nós agimos da forma contrária de Jesus? Jesus não tomava uma decisão e depois ele orava. Ele orava antes de tomar uma decisão. Lá em Lucas 6, 12, 13, capítulo 6, verso 12, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Então o que Jesus fez? Gastou uma noite inteira em oração. A noite para o judeu começa às 6 da tarde e termina às 6 da manhã. Então, ele orou a noite toda. Alguém diz que ele orou 12 horas para escolher 12 discípulos. E as pessoas que ele escolheu foram os improváveis, porque no ambiente de oração ele entendeu que um pescador poderia se tornar pescador de homens, que um cobrador de imposto, que era considerado traidor da nação, poderia escrever o evangelho, como aconteceu com Mateus, que um médico, Lucas, poderia também se tornar alguém que iria escrever, embora Lucas não foi, né, um dos discípulos de Jesus, mas posteriormente ele vai caminhar com Paulo também. Mas voltando para os 12 aqui que Jesus escolheu, ele escolheu pessoas improváveis. E alguém pode dizer o seguinte: ele orou 12 horas, a gente escolheu errado, escolheu Judas? Não, ele não escolheu errado. Judas que se perdeu no meio do caminho. Aliás, se você for mais preciso, mais teológico ainda, a Bíblia já havia profetizado que alguém trairia Jesus por 30 moedas de prata. Então Judas também fazia, a traição de Judas fazia parte do propósito de Deus, porque a traição de Judas a Jesus não parou o propósito do Senhor, muito pelo contrário, empurrou Jesus para a cruz, e a cruz era a vontade do Pai. Então Jesus, ele ora, ao amanhecer ele escolhe 12 pessoas. Eu sempre gosto de relembrar uma experiência que eu tive quando eu assumi uma igreja em Guarulhos. Eu fui pastor em Guarulhos por 9 meses. Eu assumi uma igreja que o pastor havia caído em adultério com a líder de louvor. A igreja estava arrebentada. Uma igreja de 80, 90 membros, já tinha mais de 12 anos aquela igreja. E não passava de 80, 90 membros. O máximo que chegou naquela igreja foram 90 membros. E aí eu fui enviado para aquela igreja. Quando eu fui enviado para aquela igreja, eu era um pastor solteiro. Eu falei: não vai dar certo. Uma igreja que está no escândalo sexual, envia um pastor que é solteiro, quem é que vai confiar? E quando eu entrei, num domingo pela manhã, eu fui pregar, tinha umas 5 pessoas de manhã, mais umas 6, 7 pessoas à noite, a igreja acabou. Nós saímos eu ia me apresentar nos comércios vizinhos da igreja, todo mundo falava: aquela igreja teve adultério, No primeiro domingo que eu fiz, quando terminou o culto, eu fui tomado por uma tristeza, fechei as portas da igreja, e eu comecei a me vitimizar. Eu acho que o pastor não gosta de mim, o pastor me enviou para morrer aqui, porque o pastor, quando ele deu a chave, eu auxiliei ele por 2 anos, ele falou: Bruno, você tem chamado? Eu falei: tenho. Ele falou: mas eu não vi ainda, então me prova, toma a chave dessa igreja, você vai assumir a igreja dessa situação, prova que você tem chamado.
E aí eu peguei a chave daquela igreja, aliás, eu baixei as portas daquela igreja e eu sentei na cadeira, na primeira poltrona, tudo apagado, falei, Deus, acho que o pastor não gosta de mim. Olha para o lugar, eu comecei a ver amigos que foram enviados para vários lugares do país, com igrejas estruturadas, 200 membros, 300 membros, comecei a comparar, e eu fui enviado na minha cabeça para aquele buraco para morrer. E aí eu comecei a reclamar, só que depois da reclamação, eu comecei a orar, eu falei, eu não tenho mais nada, a não ser orar. Eu comecei a orar, irmãos, eu orei a noite inteira, eu orava, andava no salão da igreja, intercedia, buscava de Deus uma palavra, uma resposta, e eu tive uma direção de Deus, uma palavra específica de Deus, e alegrou o meu coração, e quando amanheceu o dia, eu falei, eu vou vencer nesse lugar. Eu peguei uma carta, comecei a escrever algumas direções que Deus me deu, olha a loucura que eu fiz. Eu peguei uma carta, eu escrevi assim na carta, você teria coragem de comparecer nesse endereço, aí era o endereço da igreja, sem abrir essa carta? E eu depois fui fabricando durante a semana, eu fabriquei uma carta com um dedo, tinha um dedo, lembra até eu tinha um dedo apontado assim, você teria coragem de não abrir essa carta, e comparecer no local indicado? Eu peguei aquela carta, coloquei uma mensagem, peguei uma mensagem, porque qualquer lá na internet, eu lembro que tinha uma língua grande, era uma mensagem sobre fofoca ali, mensagem de 20 linhas, eu coloquei dentro daquela carta, e eu tinha um auxiliar, eu penso num auxiliar maluco, irmãos, era um menino doido, ele comia, ele pegava Nescau, ele colocava dentro do pó de manteiga e comia. Esse é o auxiliar que Deus me deu lá, era um maluco, Maico, hoje ele é pastor. Mas enfim, deixa eu voltar aqui para a mensagem, não me perco, né? E aí eu peguei o Maico, eu falei assim, Maico, nós não temos mais nada para fazer, nós vamos fazer essa carta, nós vamos imprimir essa carta, nós vamos sair distribuindo nos bairros. Eu fui para o monte, 21 dias orando, intercedendo, jejum, oração, eu fiz 5.000 cartas, e comecei a espalhar, marquei para 30 dias, irmãos, no dia, tinha pessoas que pegavam, davam risada, rasgava, abria, eu falava, vixe, não está dando certo não, o povo não está aguentando, né, segurar. No dia nós tivemos 180 pessoas, ali no culto, 180 pessoas, eu lembro que ficamos desesperados, falei, o que eu vou fazer, né, para segurar esse povo, não tinha experiência, e a igreja de 10 membros, com aquele escândalo, aquela igreja pulou para 100, não consegui segurar todo mundo, mas nós pulamos para 120 membros, e a igreja nunca teve essa quantidade, e a igreja começou a crescer em pouco tempo, aí quando completou 9 meses, eu vim para Campo Grande, deixei a igreja no auge da igreja lá, mas por quê? Por causa de uma noite de oração. Não menospreze o poder de uma noite de oração, não menospreze o efeito de uma oração solitária entre você e Deus. Gaste tempo pedindo a Deus uma palavra. Você quer reclamar? Reclame então, murmure, mas quando você não tiver mais forças para reclamar, comece a agradecer e a orar, porque quando você não tiver mais forças para reclamar, murmurar e ficar perguntando por quê ou para quê, aí sim você entra na vontade de Deus e começa a interceder. Ele vai te dar uma palavra, ele vai mudar qualquer circunstância. Amém, irmãos? Ele vai mudar qualquer circunstância. Agora, Jesus, ele faz isso, e depois que ele gasta uma noite de oração, ele toma uma decisão. Agora tem gente que começa a namorar e depois fala, Deus abençoe meu namoro, nem ora antes. A pessoa entra no emprego para trabalhar e nem ora antes, ela vai pela necessidade dela, e ela não ora para escolher uma igreja para congregar, ela não ora o lugar onde ela vai entrar, né, onde ela vai viver, onde ela vai habitar, ela não ora, ela faz como Ló, que olhou para Sodoma e Gomorra e falou, parece o jardim do Senhor. Meus irmãos, tem coisa que parece, mas não é. Isso é um dito popular, mas é uma verdade. Tem coisa que parece, não, mas não é. A Bíblia fala, não diga demasiadamente é santo, não diga isso. Quantas pessoas você diz, você olha e fala, olha, homem de Deus, e depois quando você se aproxima, você percebe, é um traste, é um enganador.
E tem gente que você olha e fala, não dá nada para essa pessoa, e depois você descobre, é um grande homem de Deus. Então a Bíblia diz, não dizeis apressadamente a santo. Então para de chamar de homem de Deus quem você não conhece na intimidade. Para de ficar, às vezes nós aplaudimos, celebramos alguém que nós vimos no YouTube, mas nós não conhecemos a individualidade da pessoa, nós não sabemos quem realmente ela é. Então nós precisamos gastar tempo orando antes de tomar uma decisão. Agora, Jesus ele também orou por agradecimento, pelos apóstolos, os discípulos receberem uma revelação. Quando Jesus envia em Lucas capítulo 10, ele envia os 70 para uma missão, e os 70 voltam e dizem assim para ele, olha, Jesus, em teu nome, até os demônios se submetem a nós. Aí no versículo de número 19, Jesus ele diz assim, 19, eu lhes dei autoridade, 10, 19, para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano algum. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos onde? Nos céus. Naquela hora, Jesus exultando no Espírito Santo, uma alegria do Espírito, ele disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Então Jesus, ele orienta os discípulos a se alegrar por revelação que eles receberam. Eles voltaram alegres, os demônios se submeteram a nós, tivemos uma jornada de sucesso. Ele diz, olha, se alegre. Primeiro, se você ler todo o contexto, nós devemos nos alegrar por conhecer a Deus como nosso Pai, primeiro ponto. Segunda coisa, os demônios se submetem a nós. Os demônios se submetem a nós, amém, amados? Me dá até um negócio dentro de mim, quando eu vejo um crente com medo de macumba, de bruxaria, de feitiçaria, é porque não tem revelação de quem ele é, ele não tem revelação da autoridade que ele tem. Se você entender isso, os demônios se submetem a você. O que é se submeter? É reconhecer a autoridade. Eu estou com dor de cabeça, que é uma luta espiritual que eu estou enfrentando. Então Satanás está tocando você, então tem brecha. Estou enfrentando uma luta porque agora eu estou me consagrando a Deus. Meu irmão, quem é o diabo? Ele tem que se submeter a você. É você que caminha em autoridade. Você precisa ter essa revelação no seu coração. Eu louvo a Deus pelo ministério de intercessão, mas tem gente que coloca o ministério de intercessão no lugar onde não deveria estar. Tem gente que, até líderes, eu vou enviar primeiro o grupo de intercessão na frente. Meu irmão, Jesus nunca fez isso. Você não vai encontrar na Bíblia Jesus indo para uma cidade, mandando alguém primeiro orar pela cidade, para preparar o ambiente para ele chegar. Porque tem muitos demônios, tem muita entidade ali, eu tenho que orar muito não. Onde ele chegava, ele pisava, os demônios caíam de joelhos diante dele. Então onde você for, os demônios têm que se submeter a você. Mas isso é a revelação do Espírito, não é fruto do entendimento da sua cabeça. Então tem gente com medo de macumba, medo de bruxaria, medo disso, medo daquilo. Meus irmãos, os demônios precisam se submeter a nós. Quantos aqui entenderam isso? Diga amém. Eu sei que alguns estão processando ainda, né? Porque aprenderam errado, se tornaram místicos, colocaram Satanás numa posição que ele não está, que ele não deveria de estar. Porque às vezes o nosso pior inimigo somos nós mesmos. O nosso pior diabo somos nós mesmos. O nosso coração, o nosso engano, o nosso orgulho. Então às vezes nosso pior inimigo somos nós mesmos. Eu particularmente, na minha vida de oração, se eu tiver 1 hora para orar,
mais de 30 minutos eu gasto orando em línguas, que a Bíblia diz que quem ora em línguas edifica a si mesmo. Uma outra parte é louvando, é adorando, e é me submetendo à vontade dele, falando com ele: pai, eu tenho essa área da minha vida que é uma luta para mim te obedecer, me ajuda, me dá graça. Comece a lembrar das promessas de Deus, e se vier uma direção, aí dessa uma hora eu separo uns 30 segundos, 40 segundos, 50, 1 minuto para expulsar demônio, porque demônio não tem que orar muito para vencer, eu tenho que apenas dar uma ordem, ele tem que se submeter, e pronto, acabou. É assim que funciona. Aí eu vou orar 12 horas para derrubar um principado. Onde é que está na Bíblia isso? Eu tenho que orar muito para vencer um demônio? Não, eu tenho que orar muito para me relacionar com o meu Pai. Eu quero ouvir o que Ele fala, eu quero entender a sua palavra, eu quero caminhar com Ele, e quando Ele dá uma direção, aí é uma outra realidade. Quando Ele dá um discernimento, quando Ele dá uma diretiva, quando Ele abre o mundo espiritual, e eu enxergo, eu visualizo, por revelação dEle, e não por coisa da cabeça de alguém, então eu dou uma ordem, aí eu uso a autoridade, e os demônios têm que se submeter. Amém, irmãos? Então você precisa caminhar nesse nível de revelação. Então Jesus, ele exulta no Espírito Santo, e ele diz: graças te dou, ó Pai, porque não revelastes aos grandes sábios e cultos, mas aos pequeninos. Que revelação é essa? Que Deus é Pai, que os demônios se submetem, mas a principal revelação é: o meu nome está escrito nos céus, ou seja, eu pertenço a Ele, e pronto, acabou. Então é a maior revelação que você pode ter: o meu nome está escrito nos céus, eu tenho plena convicção de que Ele é o meu Pai, e que eu tenho a salvação. É a maior revelação. Agora, Jesus ele orou para se submeter ao Pai. Mateus 26, 39, ele diz: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então ele fala para o Pai: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Que cálice é esse que ele teria que tomar? Ah, pastor, porque ele seria crucificado, ele ia sentir muita dor. Não, o cálice que ele teria que tomar era a separação do Pai. E se tem algo que Jesus, dentro da eternidade, nunca passou por isso, era a separação do Pai, porque havia conexão dele com o Pai, e ele não suportaria isso, e ele sabia que ele precisava passar por essa separação, porque quando ele está na cruz, o meu e o seu pecado estava sobre ele, por isso ele teve que bradar e dizer: Deus meu, já não chama mais de Pai, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Então ele sabia que ele tinha que passar pela separação, pela dor da separação, mas ele fez isso por amor a mim e por amor a você. Um filho de Deus, ele não suporta viver separado do Pai. Um crente maduro é um crente que não suporta viver longe da presença do Pai. O meu desafio que eu tenho colocado diante de Deus é ter uma igreja, ensinar pessoas que caminhem com as próprias pernas, que vivam na dependência do Pai, que não suportem viver distante dEle. Porque se eu criar uma igreja que é dependente da minha oração, que é dependente do que eu vejo, não, se eu ver um demônio, se eu falar para a pessoa faz isso, ela faz, se eu falar faz aquilo, ela faz, eu estou criando um monte de crente imaturo. O meu desafio é criar uma igreja madura, a ponto da pessoa chegar e dizer o seguinte: eu não suporto viver longe do meu Pai. Eu posso não ter mais o cargo que eu tinha, eu posso não ter mais a posição que eu tinha, eu posso não ter mais o dinheiro que eu tive, eu posso já não ter mais as coisas que eu tinha anteriormente, mas eu tenho a presença do Pai, e ela eu não posso perder. Porque quando a pessoa, ela chega nesse entendimento, ela não se separa dele. Então coloque no seu coração: passe o que passar, perca o que tiver que perder, mas eu não vou me separar do Pai. E para encerrar, Jesus, ele ora por unanimidade, ou melhor dizendo, Jesus ele ora por unidade. Unidade é diferente de unanimidade, né? Então Jesus ele ora na verdade por unidade. Se tem uma coisa que nos destrói, é a divisão, é a separação. E ele ora lá em João capítulo 17, verso 20 a 23. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim,
por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então ele nos deu a glória, transferiu a glória dele, para quê? Para ter unidade. Pessoa que diz, eu estou cheio da glória de Deus, mas ela se isola, se separa, está cheio de outras coisas, menos da glória de Deus. Porque quem é cheio da glória de Deus, ama esse ambiente. Quem é cheio da glória de Deus, ama a unidade com os irmãos, ama esse ambiente. Então Jesus está dizendo, que eles sejam um assim como nós somos um. O verso 23, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, não só a unidade, grave essa palavra de Jesus, unidade plena, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Então ele orou por unidade, por ser um. Nós somos um corpo de Cristo. Cada um de nós somos membros, cada membro tem uma função, mas o corpo, ele é o mesmo. Uma placa de igreja, por exemplo, serve para sinalizar uma organização, mas a igreja de Cristo tem uma só. Espiritualmente falando, não tem Assembleia de Deus, Justiça e Paz, Presbiteriana, Batista, nada disso, são nomes de organizações, mas a igreja de Cristo é uma só. Então, ainda que você tenha alguns pensamentos distintos dos nossos, ainda que você pense um pouco diferente, mas o que deve de nos unir é o amor a Deus, o amor ao Pai, o amor a Cristo. Se um pensa que os eleitos serão salvos, e uns foram eleitos predestinados à salvação, e outros foram predestinados a ir para o inferno, e o outro pensa diferente, não, Deus nos deu livre-arbítrio, outro diz, não, Deus não nos deu livre-arbítrio, Deus nos deu livre-agência. Então isso é uma briga teológica, não importa. O mais importante é que nós estamos em Cristo e nele nós somos um. E eu e você somos um nele. Então Satanás faz de tudo para barrar essa unidade. Que você permaneça na unidade. Amém?